Na verdade, eu acho que aprender espanhol para você abriu as portas para o resto do mundo, literalmente, porque depois disso você não parou de viajar, e aí teve a oportunidade de ir para o Brasil e aprender uma terceira língua, que tudo bem, é parecida com o espanhol? Mas ao mesmo tempo é completamente diferente. Então, vamos para a parte que é mais difícil, né? O espanhol ajudou em termos linguísticos sobre, tipo assim, porque também quando você aprende outra língua que você deve saber muito bem, você começa a refletir sobre sua própria língua. Então, muita coisa que você às vezes aprendeu, mas provavelmente não sobre a sua primeira língua, sua língua nativa, aí de repente você precisa saber dessas informações para aplicar elas para esse novo idioma. Então, essa parte eu já tinha feito, entendeu? Aí espanhol também tem gênero, que é a parte mais difícil para mim, sobre o espanhol, sobre o português, mas pelo menos eu sabia que existia. Exatamente, é isso que eu falo sempre para os meus alunos. O espanhol vai te dar, para quem aprendeu, né, antes, vai te dar uma base, porque é muito parecido com o português nesse sentido, principalmente nos gêneros. Te aprende a entender que tem gênero, para quem é falante nativo de inglês. Mas o resto... Mas e Alexia, essa coisa de gênero, ele mexeu com a minha cabeça de um jeito que você não tem ideia. Foi uma coisa filosófica. Eu entrei numa piração. Tipo assim, como uma cadeira é feminina? Aí eu começava, porque eu estava trabalhando muito com justiça social na época, eu começava a ficar puto com qualquer coisa que era masculino. Eu tipo assim, mas por que essa aí é masculino? Tipo, coração. Ué, coração é muito feminina. Tipo, por que tem que ser machista essa língua, né? Enfim. Foi muito doido. Mas entendi isso, entendi coisas de subjuntivo, entendi coisas de várias conjugações de verbos. Então, claro, o espanhol ajudou pra caramba e muitas das palavras são cognatos, né? Não false friends, mas algumas das palavras realmente ajudam você a entender. Agora, a parte que é muito difícil é o seguinte, por espanhol ser uma língua tão parecida com a língua portuguesa, confunde muito a gente, porque a nossa cabeça fica não entendendo realmente como trocar muito facilmente de um idioma para o outro, porque as palavras são muito parecidas. Ou seja, você tem entonces e você tem então. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, eu percebi com o meu espanhol, eu começava a pronunciar entonces, mas com a entonação e com o acento de então. Então eu começava a falar, entonces. É uma confusão, é uma confusão. Eu lembro que a minha mãe era muito engraçada, né? Enfim, ela aprendeu a primeira língua dela era francês. Então, ela já, desde pequenininha, falava francês e português. Aí, começou a aprender inglês. O inglês era bem diferente do francês e do português, então tudo bem. Aí, ela foi aprender espanhol e italiano. Ela não conseguia falar nada. Quando ela viajava para Argentina, para algum lugar assim, era tudo em italiano, com mistura de espanhol, com mistura de português, porque faz muita confusão mesmo no cérebro, principalmente... Faz muito. Por exemplo, no seu caso, você fala português todos os dias. Ok, você já consegue fazer a diferença. Mas no caso dela... Mas você não fala espanhol mais. No caso dela, quando ela ia visitar os países, aí que ela acessava a língua e aí que ela começava a falar. Então, era uma confusão. Imagino. Mas essa coisa de prática é muito real, né? Com uma nova língua, com as nossos idiomas, né? Com que a gente convive. Mas, tipo, faz muito tempo já, quase 5 anos, que eu não falo diariamente espanhol, que eu não falo, às vezes, nem um pouco espanhol, porque que foi até uma coisa que me surpreendeu bastante. Mas quando mudei para o Brasil, no começo eu estava com uma galera mais internacional, porque eu fiz parte do grupo de pessoas internacionais lá na faculdade para poder ter amigos, ter amizades. Aí tinha muito peruano. Então, tinha uns 4 ou 5 pessoas que estava todo, tipo, doutorado em matemática. Foi muito interessante. Que, tipo assim, eu comecei a sair com 5 homens peruanos que eram matemáticos, né? Eu falei, gente, que minha vida E o aqui. seu oposto, né? Totalmente ligado à arte, dança, humanas. Totalmente. Mas foi muito engraçado. Eu adorei eles e me acolheram e foi muito legal. Mas aí eles se foram, né, entendeu? E eu começava a falar português e eu tinha meus próprios amigos brasileiros. Então, até no Brasil, espanhol não tem uma presença muito forte, que não foi uma coisa que eu esperava, entendeu? Mas não, você não vai ouvir muito espanhol, não tem tantas pessoas estudando espanhol e tem poucos
latinos de outros países Sim. da América do Sul. Sim. Então, eu estava esperando até poder utilizar e praticar o meu espanhol mais quando eu morava no Brasil e não foi o fato. Aí, o meu espanhol se foi perdendo. Aí, eu voltei para Estados Unidos e quando eu voltei dos Estados Unidos, depois dessa experiência de Fulbright, eu estava dando aula de inglês na Universidade Pública em San Diego. Eu estava trabalhando com muito aluno internacional, mas eu, por mais que seja doido, né? Era San Diego, então meia hora de México. Mas meu contexto, eu estava usando o espanhol menos, não estava trabalhando no ONG, não estava trabalhando com imigrantes, mas eu estava trabalhando com alunos universitários, né, internacionais de Arábia Saudita, de China, que idioma estou falando? China. China e Japão e França. Então, eu não praticava meu espanhol. Então, foi assim, foi anos. Aí, depois eu voltei para o Brasil de novo. Então, hoje em dia, se você coloca, tipo, um cubano na minha frente e um brasileiro, eu não consigo ir de um para o outro. Tenho que realmente, tipo, fechar meus olhos, concentrar muito para poder falar em espanhol hoje em dia, que é uma coisa que eu nunca na minha vida achei que ia acontecer. Mas isso aconteceu com o Foster também. Ano passado a gente foi para o Chile e ele, depois de muito tempo de não ter contato com a língua espanhola, porque ele teve praticamente a mesma experiência com você na Espanha, né? Sim. E aí, quando ele foi para o Chile, e o espanhol chileno é completamente diferente do espanhol da Espanha. É muito rápido, né? Você come muitas palavras, né? É uma loucura, uma loucura. Ele fica assim, eu não sei mais espanhol, e ficou muito depressivo em relação a isso, porque te dá um... Porque é a nossa identidade, entendeu? Tipo assim, uma das coisas que eu mais amo sobre aprender e ensinar línguas, toda a parte mais comportamental e emocional, e porque realmente, tipo, eu sinto muita falta de espanhol, que é uma coisa que fazia muito parte da minha identidade por muito tempo. Eu tenho uma ligação muito forte com essa língua. Então, quando eu penso em espanhol, é como se fosse, tipo assim, meu melhor amigo da vida que eu já não tenho mais contato. Que não Às tem vezes amante, WhatsApp, tipo assim, que não tem Instagram, que não tem nada. A gente não tem comunicação mais. Eu sinto muito falta desse idioma. Eu sinto muito falta, porque aí tem a Cristina, é uma coisa engraçada, né? Tem a Cristina que fala inglês, tem a Cristina espanhola, a Cristina que fala espanhol, e tem a Cristina mais brasileira. E essa outra Cristina também, eu sinto muito falta dela também. Claro, óbvio. Agora, quando que você se tocou, por exemplo, você já estava no Brasil, acho que pela segunda vez, né? Você já tinha um conhecimento maior da língua. Quando que você se tocou que você conseguia se virar muito bem na língua? Que as pessoas podiam te compreender perfeitamente e que você falou, ok, estou falando português, finalmente, sabe? Não preciso de ninguém me ajudando ou me esforçar. Isso definitivamente, isso não aconteceu a primeira vez que eu fui, que era Salvador da Bahia para 2 meses. Isso, quando eu fui para Fulbright, eu entrei também num ritmo que eu tinha que ser muito firme com as pessoas, porque eu estava fazendo pesquisa, assim, eu estava fazendo várias coisas na Bolsa Fulbright, né? Estava ajudando os professores do departamento de letras dentro da sala de aula. Eu estava dando a minha própria aula de extensão para alunos de pós, que era inglês para fins acadêmicos. Eu estava dando palestras de cultura americana. Eu estava fazendo treinamento de TOEFL. E eu tinha meu próprio projeto de pesquisa, que era o que eu realmente estava lá para fazer, que era capacitação de professores de inglês na rede pública. Em quase todas essas situações, eu estava falando inglês. Então, o que aconteceu? No começo, eu estava ficando muito frustrada, porque eu percebi que é uma coisa... Não, tipo assim, a gente como americanos, quando a gente viaja, a gente tem um monte de privilégio que a gente precisa reconhecer. Sim. Mas tem uma coisa que é muito chato. Tem uma coisa que é muito chato, que faz parte da pacote, né? It's part of the package. Faz parte, né? Mas que é muito chato para nós, porque todo mundo quer falar inglês. Então, onde você for, independente do país, independente de qualquer coisa, você vai chegar e você tem que entender. As pessoas querem ser amigo comigo porque gostam de mim, porque quer realmente ser amigo ou porque quer treinar o inglês. Mas é verdade. Quer praticar o inglês comigo. Então, eu tinha vários episódios, várias situações. Quando eu cheguei para o Brasil essa segunda vez, quando eu fui lá no interior de São Paulo,
onde as pessoas começavam a querer sair comigo, ou me mostrar a cidade, ou me convidar para lugares, somente para praticar, para treinar o inglês. Treinar o inglês, que é uma coisa que é muito chata, não somente porque, né, que é chato, mas também porque eu estava tentando aprender português. Então, eu tinha uma situação particular que me impactou bastante, que era uma colega minha, que a gente trabalhava dentro do mesmo escritório, e todo dia eu combinei com ela, a gente tinha um combinado. Chegou para, eu acho que o segundo mês que eu estava lá, eu tinha que fazer um combinado com as pessoas e falar o seguinte: durante o dia a gente pode falar em inglês, mas o segundo que eu saio do campus da faculdade, ninguém vai falar inglês mais comigo, não. É só português, tá, gente? Tá? Todo mundo combina, concorda? Até com o meu host professor. E a família dela, e as filhas dela. Porque, de repente, eu era professora de inglês das filhas dela, só porque ela era meu, né? Falei, não. Então, mas com uma que era amiga, na época, com uma colega, a gente saiu e ela puxava. A gente saiu, ela continuava. A gente saiu, ela continuava. E tem uma situação, não sei se você já passou por isso, mas já passei várias vezes por essa situação que é muito desconfortável. Que você está falando com alguém em uma língua e a pessoa te responde em outra. Na outra, Então, a gente foi para jantar e ela começava a falar comigo em inglês. E tentando ser mais sutil e não grosseira, eu simplesmente respondia em português, para tentar fazer ela lembrar que a gente tinha se combinado. E ela insistia. Ela falava comigo em inglês, eu falava com ela em português. Esse tug of war, né, de línguas. É uma guerra fria, totalmente. Nossa, e foi assim, Alexia, até que eu meio perdi minha paciência. Claro. Eu falei, oi, é o seguinte, eu tô aqui, eu tô tentando aprender português, porra. Tipo assim, me ajuda aqui, ué. Eu tô te ajudando o dia todo, eu tô ajudando todos os alunos dessa faculdade da Unesp, tô ajudando a comunidade, tô ajudando os professores de inglês, tô ensinando inglês para essa cidade de 500 mil pessoas o dia todo. Alguém pode falar português comigo? Eu não tô nem tentando pedir tutorial. Só que você converse comigo um pouquinho em português. Sabe? E aí a nossa amizade acabou. Claro, mas é óbvio, porque ela tinha um interesse, você tinha outro, não tinha como. Ainda mais depois de você ter feito combinado, né, galera? Mas estava abusando, né? Tem pessoas que também abusam desse troca de experiência e troca de cultura e troca de idioma. Eu nunca passei por isso, porque realmente, por exemplo, com os meus alunos, só em português. Eles não estão ali para ficar fazendo... treinar nada comigo, nem eu com eles, é só português mesmo. O Foster, quando ele vai visitar o Rio ou o Brasil e encontra as pessoas, tem alguns amigos meus que ficam querendo falar inglês com ele até para ver. E aí? Eu consigo me virar ou não? Sim. E aí, às vezes, ele se incomoda, mas na maioria das vezes ele fala assim, galera, vamos aqui voltar pro português porque eu tô muito ruim e vambora, sabe? Mas tem jeitos também. Tipo, não me importa nem um pouco. E tudo tem a ver com ler a situação e ler o contexto. É que, às vezes, as pessoas faltam muito dessa sensibilidade e, às vezes, não é culpa deles nada. É que as pessoas não têm prática em conviver com pessoas que falam vários idiomas ou que são de países diferentes. Você deve entender isso muito bem, porque aqui nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Muito. Em várias cidades, sim, mas na maior parte do país, a gente não é um país, nenhuma cultura que valoriza multiculturalism, né? Nem multilingualism. Então, tem menos pessoas que viajam por fora, que tem menos pessoas que têm experiências multiculturais, multilingües. Aí você vai encontrar com pessoas que, às vezes, não é que a pessoa está querendo ser rude, nem grosseira, nem impaciente, é que simplesmente as pessoas não entendem e não têm a prática de conversar ou de conviver com pessoas de outras partes do mundo. Sim. Não é que tá ok, né? Não estou justificando, às vezes, o comportamento de algumas pessoas aqui. Não, mas a gente entende melhor, né? A gente tem um pouco mais de paciência, né, nesse caso. Então,